Iniciando o nosso módulo de trauma do projeto Nucleotídeos em Cirurgia Oral e Implantodontia, convidamos a cirurgiã bucomaxilofacial, professora Renata Gheldini. A professora Renata Gheldini vai falar sobre o atendimento ao paciente com trauma de face. A professora Renata é especialista em estomatologia, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre em odontologia e staff do Serviço de Cirurgia e Traumatologia do Hospital Municipal Pedro II e Adão Pereira Nunes. Professora Renata, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso projeto. Iniciando o nosso bate-papo, como é a atuação do cirurgião bucomaxilofacial dentro de um hospital de emergência? Ok, Maurício, primeiro eu quero agradecer, mais uma vez o convite de estar aqui falando sobre esse tema que eu estou apaixonada. E também parabenizar o projeto, Nucleotídeos, por essa iniciativa e pelo sempre apoio aos eventos científicos que vocês estão presentes, que são parceiros e também são parceiros a nós, no projeto do BTM. Então é com grande satisfação que eu respondo e estou aqui nesse bate-papo, Então, dentro dos hospitais de emergência, a gente tem vários tipos de atendimento. E isso também tem uma variação muito grande dependendo do local do hospital que é. Então, por exemplo, eu trabalho em 2 hospitais grandes de emergência, são hospitais públicos, e eu trabalho no hospital da rede privada. Então, por exemplo, nos hospitais públicos a gente recebe de tudo. A gente recebe desde um simples corte em face, como um PAF, PAF é tiro, positivo de arma de fogo, que coloca a vida do paciente em risco. Então, assim, o bucomaxilo ele sempre tem que respeitar a ordem de atendimento do paciente politraumatizado. Então, aquele ABCDE da vida, a gente entra quase no final. Então, depois que o paciente já está estável, que o bucomaxilo entra. Porém, em casos mais graves, a gente tem que entrar no ABCDE da vida para estabilizar esse paciente. Casos que a gente não tenha via aérea permeável, casos que a gente tenha um sangramento de face abusivo, intenso, a gente tem que intervir primariamente também. Então, eu trouxe alguns casos aqui para você entender mais ou menos o que a gente atende. Então, por exemplo, a gente tem umas coisas curiosas, por exemplo, as crianças, que correm com objetos na boca. Esse menino, ele correu com uma escova de dente na boca, acabou caindo e ele teve essa lesão contusa de escova de dente. Então, ele vem e a gente é considerado um trauma de face, um trauma de cavidade oral. Esse também é um paciente que entrou pela emergência, pela sala vermelha, e ele foi pegar um objeto e a caneta estava no bolso e acabou perfurando, transfixando o lábio dele. Então, é um paciente também de emergência, sim, mas é um paciente com uma lesão leve, não é um paciente, ele pode esperar o bucomaxilo chegar para tratar ele. Por exemplo, essa paciente ela teve a metade da língua decepada, é o bucomaxilo que atende. Os casos de traumas dentários também, é a gente que atende. Esse paciente ele sofreu um acidente de bicicleta e ele perdeu os dentes. Então, a gente que faz o atendimento primário, a gente que reposiciona os dentes, a gente que mobiliza os dentes, e aí depois ele vai para o tratamento definitivo fora dali. A gente dá encaminhamento para a rede pública ou ele vai para a rede privada. Então, a gente tem umas coisas mais curiosas, por exemplo, esse menino caiu e teve esse braço de madeira transfixado em região de frontal. E aí eu te pergunto, mas é o bucomaxilo que faz? E aí eu te respondo, Maurício, que a área de atuação do bucomaxilo é da implantação capilar até o ocioide e do pavilhão auricular e região anterior é toda a área de abordagem do cirurgião bucomaxilo. Tem os bebês, que caem do berço, da cama, às vezes fazem lesões mais extensas, como essa, por exemplo. E crianças e idosos, a gente não consegue sedar para fazer com anestesia local. A gente tem que levar para o centro cirúrgico, fazer anestesia geral. Essa criança, ela sofreu uma mordedura canina. A gente recebe muito também na emergência pacientes graves de mordedura canina.
Mas assim, você fala, doutora, é imprescindível ter um bulbo maxilo na emergência de todos os hospitais? E aí eu te digo que sim. Porque, por exemplo, esse caso é um caso de uma fratura exposta de mandíbula. Então, assim, o risco desse paciente ter infecção é muito grande. Esse paciente, ele vai ser operado em segundo tempo. Mas eu preciso fazer uma abordagem primária nele, eu preciso estabilizar essa fratura, eu preciso dar um conforto para esse paciente para esperar o pré-operatório, para esperar a cirurgia definitiva dele. Muitas vezes a gente não tem, né? A maioria das vezes a gente não tem em mãos, na emergência, material de síntese, placa, parafuso, para a gente falar assim, mas doutora, aqui já está aberto, você não poderia operar de forma definitiva? Então, e eu te digo que muitos hospitais a gente não tem acesso direto, às vezes de madrugada, a placa e parafuso para tratar esse paciente já de forma definitiva. Então, na emergência, a gente faz uma estabilização desse paciente e esse paciente vai esperar, vai ser programado. Essa é uma outra paciente grave, com uma lesão grave, ela sofreu um acidente de carro. Esses casos todos que eu estou te mostrando, Maurício, é importante te dizer que eles foram atendidos ou no Pedro II ou no Hospital de Saracuruma pela nossa equipe, por mim ou pelos meus colegas, tá? Essa paciente, ela sofreu um acidente de carro e ela tem uma lesão aparentemente grave. E aqui o pior, além da perda, né, da visão, do globo ocular, que ela raspou no asfalto. Então ela teve umas lesões de pouca vascularização desse tecido. Então, assim, ela pode evoluir para perda desse tecido, né? Então, aqui é o mais grave, porque quando você olha assim, você fala, nossa, é risco de vida? Não, é só tecido mole. Aqui já é um caso bem grave, o paciente teve complemento neurológico, teve perda de massa, teve perda de globo, mas a gente é chamado na emergência para reconstruir essa face. E aí eu te pergunto, se não tivesse um bulbo maxilo na sala, no hospital, na emergência? Porque hoje, Maurício, a realidade dos hospitais, que não são todos os hospitais que têm 24 horas o serviço de bulbo maxilo. E essa é uma grande briga que a gente tem, né, com a nossa Secretaria de Saúde, porque a gente quer implementar em todos os hospitais do Rio de Janeiro ou do Brasil o serviço de emergência de bulbo maxilo. Então, por exemplo, no hospital de Caxias, do Dom Pereira Nunes, nós contamos com equipes, 2 bulbo maxilos na emergência, 24 horas de segunda a domingo. No Pedro II já não. No Pedro II, o serviço de bulbo maxilo, ele atua de segunda a sexta, das 7 às 7. Então, se o paciente chegar de noite, ou o paciente chegar aos finais de semana, esse paciente é regular. Ou seja, se ele chegar por meios próprios, ele não é admitido. Ou se ele chegar por ambulância, ele é regulado para outro hospital. Tem casos que o hospital admite, interna o paciente e espera no dia seguinte, quando tem bulbo maxilo, para fazer essa avaliação. Mas isso é muito ruim para o doente. Por quê? Porque às vezes a falta de um atendimento primário pode comprometer o resultado desse paciente, da lesão. Ele pode evoluir para infecção, ele pode evoluir para uma maior perda óssea, dependendo do caso, parestesia. Então, assim, é muito importante essa abordagem primária, né? Por exemplo, esse caso aqui é um paciente que o bulbo maxilo teve que atuar no atendimento primário, no ABCDE da vida. Por quê? Porque ela tomou um tiro, uma tentativa de assalto em face, e ela tinha um sangramento que poderia, impedir a permeabilidade da respiração dela. Então, a gente teve que entrar no atendimento primário, no relação cirúrgico, para conter o sangramento e reconstruir essa parte de tecido mole. Ela vai ser, num segundo tempo, abordada para fazer a reconstrução óssea dessas lesões que ela teve. Esse paciente vítima de PAF também, de tiro no nariz. É um paciente custodiado, né? Está algemado na maca. E aqui, qual é a gravidade dele? Fala assim, doutor, se ele chegou num dia que não está sangrando, se ele chegou num dia que não tem bulbo maxilo, ele vai esperar o dia que tem bulbo maxilo, no caso, se não tiver 24 horas. Mas olha aqui, as lesões, até pela etiologia do ferimento, né, a queimadura, né, a chance de necrose desse tecido já está em necrose. Então, assim, o prognóstico desse paciente é muito ruim.
Esse é outro caso de tiro também. O paciente teve uma tentativa de autoextermínio, né? Uma tentativa de suicídio. E ele também tinha um sangramento muito abusivo em face. E que se não tivesse um bucomaxilo ali para conter isso, esse paciente poderia não estar aqui. Então, ele já estruturado, fora de perigo. Então, assim, eu trouxe esses casos para te mostrar a importância, né, que tem que ter nas emergências de todos os hospitais a presença de um cirurgião. Professora Renata, qual é o tipo de trauma facial mais comum que aparece na sua rotina clínica? Então, no Hospital Pedro II, eu faço parte lá, né, somos 4 bucomaxilos, e lá a gente faz parte tanto da rotina como da emergência. Então lá a gente pega traumas, né, fraturas de mandíbula, fraturas de zigoma, fraturas mais complexas, né, de planos faciais. A gente pega também muita infecção, tem aumentado muito o número de infecção odontogênica, né, ou com lesões cariosas, ou pós-extração. Tem paciente, semana passada, chegou um paciente de 39 anos, paciente diabético, muito grave, por causa de uma extração que infectou, e esse paciente, assim, não veio a óbito. Então você fala assim, um paciente de 39 anos, jovem, né, morreu por causa de dente. Por causa de dente. Então, assim, a gente tem recebido muito caso disso. E são pacientes que a gente tem que fazer uma abordagem agressiva, porque essas infecções evoluem muito rápido. Eu atendi também esses dias um menino que me marcou muito, 22 anos, que também chegou, rodou vários serviços, ninguém estava prestando atenção nele. E quando a gente viu a tomografia dele, ele tinha um comprometimento de espaços profundos de latrofaríngeo, tudo por causa da infecção de um siso muito grande. E esse paciente, quer dizer, ele entrou no hospital com uma infecção de dente, saiu do hospital depois de quase 20 dias de CTI, com uma traqueostomia, 20 quilos mais magro. Então, assim, ele teve até sorte que ele conseguiu sair, né? Então, a gente tem esses outros tipos de atendimento. A gente também recebe as patologias. Nosso hospital é um hospital de emergência, a gente não tem ambulatório. Então, assim, as patologias chegam quando elas estão doendo, quando elas estão infectadas, quando elas já estão num tamanho mais bizarro. E aí a nossa abordagem também primária, a gente absorve, a gente faz a biópsia, a gente tem parceria tanto com a UERJ, com a UF, com a UFRJ, então a gente manda nossas peças para lá, a gente tem contato direto com os professores, eles mandam o histopatológico e a gente também, apesar de não ser trauma, a gente acaba fazendo um tratamento operando essas patologias lá. E, por exemplo, já no hospital de Caxias, da Dom Pereira Nunes, eu faço parte da equipe de emergência. Lá tem a equipe de emergência e tem a parte da rotina. Então, eu atendo os traumas de forma primária, como você mostrou aqui. Se são traumas que a gente tem que abordar primariamente, a gente vai para o centro cirúrgico, faz a estabilização desse paciente e a gente passa os pacientes para a rotina. Então, a rotina tem uma logística, uma programação cirúrgica, são 3 ou 4 dias de centro cirúrgico, e lá a gente tem um volume de cirurgia muito grande. Então, e é um serviço muito resolutivo. Mas, então, tem essas diferenças, né? Lá no Pedro, eu absorvo e trago. Lá no Adão, eu só absorvo e encaminho para a rotina. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto. E parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz dentro da cirurgia e traumatologia do maxilofacial. Muito obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui. Isso contribui muito para a cirurgia, para toda a comunidade do maxilofacial. Acompanhe esse e outros temas aqui no nosso canal Nucleotídeos em Cirurgia Oral e Implantodontia. Um canal feito com o objetivo de fazer a ponte entre a ciência e a parte clínica. Muito obrigado.